Vamos lá então para a aula de número 15, o plus que parfait. Hoje a gente vai aprender um dos tempos verbais muito importantes na língua francesa. Vamos lá. Para você se informar, para você conhecer os vídeos disponíveis sobre os tempos verbais nesse canal, a gente aqui vai fazer uma revisão ou colocar aqui esses tempos verbais para você saber em quais você pode assistir ou se você já viu todos, beleza? Então, temos aqui o passado, o passé. Temos aqui 5 videoaulas. Aula número 4, 10, 11, 12 e 15. Aqui a gente fala do passado imediato, 2 aulas que a gente fala sobre o passé composé, uma aula que a gente fala do imparfait e uma outra aula que a gente fala do plus que parfait, que é a aula de hoje. Também temos o présent, que é o presente. A gente mostra diversos verbos com a sua conjugação no presente, que é muito importante para você saber conjugar os outros tempos verbais também. Também temos o futur. Futur, nada mais nada menos, é o futuro. Temos 3 videoaulas falando sobre o futuro. Aula de número 3, 13 e 14. Aqui falamos do futuro imediato, como também temos o passado imediato. Falamos do futur simple e falamos também do futur antérieur, certo? Então, é isso aí. E hoje a gente vai falar do plus que parfait, que é um momento, um tempo verbal do passado. Vamos lá. Plus que parfait. Vamos começar pelo seu nome. Plus que parfait, ele tem, em português, a sua tradução é mais que perfeito. Mais que perfeito. Talvez você já tenha ouvido isso nas aulas de português, quando a sua professora vai explicar os tempos verbais, né? E aí ela fala do pretérito mais que perfeito. Se você já teve essa ligação, se você fez essa ligação, é porque na verdade eles dois têm similaridades, sim. Os dois, eles indicam um momento no passado que ocorreu antes de uma outra ação no passado. Ou seja, o plus que parfait, ou mais que perfeito em português, eles tratam do passado, o momento no passado que ocorreu um outro passado, certo? Vamos dar um exemplo para isso ficar mais claro. Vamos supor que João, certo? João chutou a bola. Tudo bem, isso aconteceu no passado, tudo bem. Mas aí, se eu for utilizar o plus que parfait, eu vou ter que falar um momento em que ocorreu uma outra coisa no passado antes de João chutar a bola. Então, João chutou a bola. Mas vamos falar uma coisa que aconteceu mais no passado do que isso. João chutou a bola que eu tinha comprado. João chutou a bola que eu tinha comprado. Ou seja, se isso não tivesse acontecido no passado, João nunca iria ter chutado a bola, porque a bola não iria existir, não é mesmo? Então, é o passado do passado, certo? Momento no passado, mais no passado. O que eu falei, João chutou a bola que eu tinha comprado é o pretérito mais que perfeito composto. Mas se eu fosse falar o pretérito mais que perfeito, no caso simples, né, eu falaria da seguinte maneira: João chutou a bola que eu comprara mês passado. Só que ninguém fala desse jeito, né? Ninguém fala comprara. Todo mundo fala que eu tinha comprado. Então, para isso que funciona o pretérito mais que perfeito. Perfeito? É isso aí. Vamos ver agora uns exemplos aqui. Elle avait étudié avant l'examen. Elle avait étudié avant l'examen. Significa, ela tinha estudado antes do exame. Ela tinha estudado antes do exame. Certo? Então, teve o exame, ou era uma coisa que ia acontecer no passado, que foi o exame, só que ela fez uma outra coisa antes do exame, que é o que? Ter estudado. Ou seja, ela tinha estudado antes do exame. Perfeito. Vamos para o próximo. Maman avait fait une tarte aux fraises. Il l'a mangée. Maman avait fait une tarte aux fraises. Il l'a mangée. Significa, mamãe tinha feito uma torta de morango. Ele a comeu. Mamãe tinha feito uma torta de morango. Ele a comeu.
Então, o que aconteceu no caso, ele a comeu. O momento que ele come a torta é um momento no passado, certo? Um momento no passado. Só que o que tinha acontecido antes no passado para ele ter comido a torta? Mamãe ter feito uma torta, ou seja, maman avait fait une tarte aux fraises, ou mamãe tinha feito uma torta de morango, certo? Sendo assim, ele o comeu. Ele a comeu, no caso. Então, o momento no passado, mais passado do que o próprio passado. Entendeu? É o passado do passado. Foi isso que aconteceu. Certo? Agora vamos aprender como que vai fazer a sua formação. Como que a gente faz para formar o plus que parfait. Para a conjugação do plus que parfait, é necessário que você conheça dois tempos verbais. O passé composé e o imparfait. Porque é só a partir deles que vocês vão poder conjugar os verbos, certo? Então temos aqui a aula de número 10, a aula de número 11 e a aula de número 12, certo? Então, mas se você já conhece, vamos continuar então e vamos fazer a sua conjugação. Para a formação do plus que parfait, é necessário conjugar os verbos avoir ou être no imparfait, dependendo do verbo seguindo o passé composé e seguido por um verbo principal no particípio. Vamos deixar mais claro essa ideia. Por exemplo, eu peguei aqui o verbo manger. Se você já conhece o passé composé, você sabe que os verbos principais, eles necessitam de um verbo auxiliar, que é o avoir ou être, mas isso vai depender do verbo principal. O verbo principal manger, ele tem como auxiliar o verbo avoir, certo? Então, o que você vai ter que fazer? Conjugar o avoir no imparfait. Você conjuga o avoir no imparfait e o manger, que é o verbo principal, você coloca ele no particípio, certo? Por isso você precisa compreender o passé composé e o imparfait. Mas vamos deixar isso ainda mais claro no exemplo a seguir. Olha só. Sabemos que o auxiliar do verbo manger é o que? É o verbo avoir. Então, conjugo ele, o verbo avoir, dependendo do pronome pessoal, que é o je. Então, fica j'avais, certo? O verbo avoir conjugado no imparfait. E o verbo manger, que é o verbo principal, colocamos ele no particípio passado, ou seja, manger. Perfeito, é só isso. E assim a gente faz a conjugação dos outros pronomes pessoais. Aqui, j'avais mangé significa eu tinha comido. Tu avais mangé significa você tinha comido. Il avait mangé ou elle avait mangé significa ele tinha comido ou ela tinha comido. Nous avions mangé significa nós tínhamos comido. Vous aviez mangé significa vocês tinham comido ou você tinha comido, dependendo, é claro, de como você vai falar, se é no plural ou no singular, se é para várias pessoas ou se é para uma única pessoa. Ils avaient mangé ou elles avaient mangé, que significa eles tinham comido ou elas tinham comido. E é isso. Vamos para o próximo. A gente viu com auxiliar avoir, que foi o exemplo anterior. Agora a gente vai ver com auxiliar être. Para isso, pegamos um verbo principal, tomber. Então, quando colocamos o être no imparfait, ele fica dessa seguinte maneira. J'étais tombé. Tombé, por quê? Porque ele está no particípio. Entendeu? J'étais tombé. Eu tinha caído. Tomber é o verbo cair. Manger, que foi no nosso exemplo anterior, é comer, certo? Então, eu tinha caído. Tu étais tombé, você tinha caído. Il était tombé. Repare que quando você coloca o auxiliar être, você também tem que fazer no caso, a concordância.
No caso, il était tombé é masculino, ou seja, não precisa do e no final. Porém, se for feminino, coloca-se o e no final. Elle était tombée. Ele tinha caído, ela tinha caído. Nous étions tombés. Nós tínhamos caído. Vous étiez tombé. Repare que aqui ó, tem a concordância e coloca-se o S, porque a nós é no plural. Aqui, dependendo se for no plural ou no singular, no plural coloca-se o S. No singular, não coloca-se o S. Vous étiez tombé. Se for com S, repare, o S ele não é pronunciado em francês. Não é pronunciado, só é escrito, tá? Vocês tinham caído. Se for, coloca o S. Mas se for você tinha caído, não coloca o S. Ils étaient tombés. Ils étaient tombés. Não coloca o E, porque é masculino, mas coloca-se o S. Agora, elles étaient tombées, coloca-se o E e coloca-se o S. Significa eles tinham caído ou elas tinham caído. Vamos agora às usabilidades do plus que parfait. O plus que parfait, como a gente já havia dito, ele descreve algo que vai acontecer no passado antes de uma outra ação no passado. Mas isso pode estar tanto implicitamente como explicitamente, certo? Isso vai depender da frase. Vamos lá então. Ils étaient arrivés en avance. Ou seja, eles tinham chegado adiantados. Isso dá para entender que eles tinham o momento correto para chegar e eles chegaram antes desse momento. Ou seja, foi um passado que ficou ainda implícito. Ficou de uma certa maneira implícito. Mas dá para entender. Les pommes étaient tombées dans l'herbe. Les pommes étaient tombées dans l'herbe. Significa as maçãs tinham caído na grama. Ainda ficou implícito, porque não mostra dois passados para você comparar qual é o mais antigo. Mas quando isso acontece, fica explícito que um passado que tem plus parfait é mais passado do que o outro que está, por exemplo, no passé composé ou no imparfait, certo? Como é o caso desse exemplo. Olha só, temos aqui um tempo verbal que está no imparfait, ou seja, está no passado. Mas o outro está no plus que parfait, ou seja, ele está mais no passado do que o primeiro, certo? Então, lemos da seguinte maneira. Elle avait faim parce qu'elle n'avait pas eu le temps de déjeuner. Elle avait faim parce qu'elle n'avait pas eu le temps de déjeuner. Elle avait faim parce qu'elle n'avait pas eu le temps de déjeuner. Que significa ela tinha fome, ou seja, ela tinha fome. A gente usou aqui ó, o imparfait. O imparfait, para você que talvez tenha esquecido, ou qualquer coisa do tipo, o imparfait ele tem algumas funcionalidades, como, por exemplo, ele é uma coisa cotidiana, ele descreve situações cotidianas, coisas repetitivas, né? Ou, por exemplo, descrição. Você vai descrever alguém ou algo ou alguma coisa, certo? Então ele tem essa funcionalidade de descrever, de colocar coisas cotidianas, de abordar coisas cotidianas, coisas repetitivas que aconteceu, ou descrever uma situação que aconteceu no passado. Então para isso você utiliza o imparfait. Então repare nessa situação, eu estou descrevendo uma coisa que ela passou no passado, ela estava o quê? Ela tinha fome. Porém, olha só o que aconteceu depois. Porque ela não tinha tido tempo para comer. Porque ela não tinha tido tempo para comer. Ou seja, ela não ter tempo para comer é a causa para ela ter fome. Certo? Porque é uma coisa que antecedeu, é mais no passado do que ela ter fome. Ou seja, uma coisa, ela não ter tido tempo para comer, ocasionou ela ter fome. Ou seja, aqui colocamos o plus que parfait
para falar, para mostrar explicitamente que uma coisa influenciou a outra do futuro. Ou não, ou que uma coisa no passado ocorreu anterior a outra coisa no futuro. Ou no futuro não, no passado, que é uma coisa que é no passado. Certo? Deu para compreender? Não é difícil, né, gente? Você deve ter reparado isso. Il était allé à l'école de musique. Il était allé à l'école de musique. Il était allé à l'école de musique. Que significa ele tinha ido para a escola de música. Ele tinha ido para a escola de música. Então, ficou bem implícito qual é o passado, se é o passado do passado, se é o passado de outra coisa. Mas ainda você pode utilizar, certo? Uma coisa que é concluída, um passado concluído. Ó. Ele tinha ido para a escola de música. Ponto final. Não quero falar qual é o tempo que ele tinha ido, só quero falar que ele fez isso e ponto e acabou. Entendeu? Não fica aberto, fica um pouco aberto qual é o passado. Isso que ele deixou. E aí, meu gato chegou. Vamos então continuar aqui. Ó. Exemplo 2. Plus que parfait. Pode descrever situações hipotéticas que ainda não se realizaram. Por exemplo, vamos ver aqui. Ó. Para isso, a gente tem que fazer a seguinte formação. Ó. A gente coloca a condicional si, plus que parfait, mais uma condicional no passado. Essa condicional no passado, a gente vai falar na próxima videoaula. A gente vai falar das condicionais. Condicionais no presente, condicionais no passado. Certo? Então, o plus que parfait, nesse caso, ele vai descrever uma situação hipotética que ainda não se realizou. Certo? Vamos lá. S'il avait eu assez d'oxygène, il aurait été normal comme ton fils. S'il avait eu assez d'oxygène, il aurait été normal comme ton fils. Novamente, que eu me engasguei aqui. S'il avait eu assez d'oxygène, il aurait été normal comme ton fils. Mais uma vez. S'il avait eu assez d'oxygène, il aurait été normal comme ton fils. Significa, se ele tivesse oxigênio suficiente, ele teria sido normal, com seu filho. Se ele tivesse oxigênio suficiente, ele teria sido normal, com seu filho. Repare, é uma situação hipotética que você levantou e que isso não aconteceu. Que é no caso, se ele tivesse oxigênio suficiente. Isso ocorreu? Não ocorreu, porque ele não teve oxigênio suficiente. Por isso que se ele tivesse. Então, para isso, a gente vai usar o plus que parfait. Aqui, ó. S'il avait eu. Vamos utilizar o plus que parfait. E a condicional no passado, que é o il aurait été. Aqui a gente vai falar disso na próxima aula. Vou dar comida para o meu gato para ele não ficar reclamando aqui no vídeo. Voltando, vamos para o próximo exemplo. Si j'avais une voiture, je serais allé beaucoup plus vite. Si j'avais une voiture, je serais allé beaucoup plus vite. Significa, se eu tivesse um carro, teria ido muito mais rápido. Si j'avais une voiture, je serais allé beaucoup plus vite. Vou falar um pouquinho mais devagar. Si j'avais eu une voiture, je serais allé beaucoup plus vite. Se eu tivesse um carro, teria ido muito mais rápido. Repare que aqui, ó, eu estou utilizando a condicional no passado. Eu já falei que na próxima videoaula a gente vai abordar a condicional no passado. E aqui eu estou utilizando, no caso, o plus que parfait, certo? Estou utilizando o plus que parfait. Ce serait mieux s'il n'avait pas été exclu. Ce serait mieux s'il n'avait pas été exclu. Mais uma vez, ce serait mieux s'il n'avait pas été exclu. Significa,
seria melhor se ele não tivesse sido excluído. E vou colocar aqui por uma questão de como se também ele é utilizado sem a condicional no passado, certo? Não vamos colocar a condicional no passado, eu vou colocar apenas o plus que parfait. Si seulement il n'avait pas attrapé un rhume. Si seulement il n'avait pas attrapé un rhume. Significa se ao menos ele não tivesse pegado um resfriado. Ou seja, é uma lamentação ou um desejo que alguma coisa tivesse acontecido no passado, certo? Então aqui, se ao menos, e a gente já abordou isso no imparfait, na aula de número 12. Si seulement, essa parte aqui, ó, si seulement, a gente já abordou isso. Então, se ele, ou se ao menos ele não tivesse pegado um resfriado. Certo, pessoal? Muito simples essa aula aí. Gostaram? Compreenderam perfeitamente? Próxima aula a gente vai falar dos condicionais. E é isso, até a próxima. Não deixe de deixar o seu like e de se inscrever se você gostou dessa videoaula. Isso vai fortalecer muito essas videoaulas que eu estou fazendo para você. Falou!